Começando com Girona e Feyenoord, Liga dos Campeões, duas equipes que perderam na sua estreia, 0 pontinhos, o Feyenoord foi goleado, e vai jogar fora de casa dessa vez. O Girona é uma equipe que mudou bastante da temporada passada para essa, então eu considero um jogo muito igual. Fugiria aqui da vitória seca, das duas equipes, não apostaria em vitória de nenhum dos dois times, mas iria em over goals. Over 1,5 para esse duelo é muito válido, certo? Os últimos 10 jogos do Girona foram só 2 vitórias. Os últimos 10 jogos do Feyenoord foram só 3 vitórias. Então vamos para o próximo jogo. Shakhtar Donetsk e Atalanta. Shakhtar como mandante. Duas equipes que empataram na sua estreia. Então necessitam da vitória, porque são apenas 8 partidas para cada. E eu vejo a Atalanta favorita para esse duelo mesmo jogando fora de casa. A Atalanta que está oscilando bastante no campeonato italiano, mas é mais time do que o Shakhtar e é campo neutro. Então a Atalanta favorita para esse duelo. Dá para você cravar a vitória da Atalanta, coloca naquela moedinha. Dá para você jogar no dupla chance também, Atalanta empate. E no over 1,5 que está pagando uma odd muito boa, dá para você cravar também. Os últimos 10 jogos do Shakhtar foram 4 vitórias, os últimos 10 jogos da Atalanta apenas 2 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Duas equipes que estrearam com vitória, Aston Villa e Bayern de Munique. O jogo vai ser em Birmingham, mando de campo do Aston Villa. O time do Bayern, que abriu uma goleada estrondosa no primeiro jogo, histórica, marcando 9 gols. E é favorito para esse duelo mesmo jogando fora de casa. Então dá para cravar uma vitória do Bayern por tudo que o Bayern vem jogando nessa temporada. Dá para cravar também uma dupla chance Bayern empate. E dá para ir no over 1,5. Over 1,5, esse mercado que vem batendo aí na maioria das vezes. Taxa de sucesso para esse jogo, os últimos 10 jogos do Aston Villa, 7 vitórias. Os últimos 10 jogos do Bayern foram 9 vitórias. Então vamos para o próximo jogo. Benfica e Atlético de Madrid, duas equipes que venceram nas suas estreias, certo? Mas são duas equipes que vêm jogando futebol muito parecido, né? Por isso que as casas de apostas estão dando uma igualdade muito grande nesse duelo. Então apostar na vitória do Benfica no Atlético de Madrid seria um pouco arriscado. Dupla chance também eu considero um pouco arriscado, então vamos para o over 1,5 para esse duelo, o único mercado que eu indico para esse jogo. Os últimos 10 jogos do Benfica foram 7 vitórias. Os últimos 10 jogos do Atlético de Madrid foram 6 vitórias. Vamos para o próximo jogo. O Dinamo, que foi goleado na estreia, vai enfrentar o Mônaco. O Dinamo é o lanterna pelo saldo de gol, foi goleado pelo Bahia e o Mônaco vem de vitória. Só que agora o Mônaco vai jogar fora de casa, mas tem favoritismo sim para esse duelo. O Dinamo que está oscilando bastante nesse começo de temporada, então mesmo o Mônaco tendo esse leve favoritismo, eu não vou apostar na vitória seca do Mônaco, é um pouquinho arriscado, mas a dupla chance dá para ir, fora empate. Ou over 1,5. O Mônaco que começou muito bem essa temporada, lá no campeonato francês. Os últimos 10 jogos do Dinamo foram 5 vitórias, os últimos 10 jogos do Mônaco, 8 vitórias. Bora para o próximo jogo. Lille e Real Madrid, o Lille que estreou com derrota, Real Madrid estreou com vitória, certo? Foi no sufoco, mas venceu, E dessa vez o jogo é na França, certo? Mas o favoritismo é do Real Madrid. Então, dá para cravar sim uma vitória do Real Madrid, Tá com uma odd muito boa. Dá para cravar também dupla chance, Real Madrid empate, e dá para ir no over 1,5, certo? Over 1,5 que nos campeonatos europeus bate na maioria das vezes. Os últimos 10 jogos do Lille, 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Real Madrid, 7 vitórias. E vamos para o próximo jogo. O Liverpool recebe o Bolonha. O Liverpool venceu seu primeiro jogo. O Bolonha empatou dentro de casa. Então o Liverpool é muito favorito para esse duelo. E não tem outro resultado a não ser que seja a vitória do Liverpool, certo? Então vitória do Liverpool é muito válido. Porém está pagando uma odd muito pouco. Você pode fazer aí criar aposta, e colocar a vitória do Liverpool. Liverpool marcando 2 gols. Ou vitória do Liverpool, over 1,5 também é muito válido para esse duelo. Os últimos 10 jogos do Liverpool foram 9 vitórias, está muito bem nessa temporada. E o Bolonha nos últimos 10 jogos apenas 2 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Leipzig e Juventus, Red Bull Arena em Leipzig, na Alemanha. A Juventus que estreou com vitória dentro de casa. O Leipzig que estreou com derrota, mas agora vai jogar dentro de casa. Então tem um leve favoritismo para o Leipzig. Duas equipes grandes aí do futebol europeu, jogo muito duro, e eu fugiria aqui de ir na vitória de uma das duas equipes. Então, dá para ir no ambas marcam, esse duelo, ambas marcam é muito válido, e over 1,5,
certo? Então ambas marcam ou over 1,5 nesse duelo. Os últimos 10 jogos do Leipzig foram 5 vitórias, a mesma coisa para a Juventus. Os últimos 10 jogos, 5 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Sturm Graz e Clube Brugge, duas equipes que estrearam com derrota na estreia lá da Liga Europeia. Jogo bastante complicado. São duas equipes que nos seus campeonatos nacionais, né, vêm fazendo boa campanha. Então difícil cravar alguma coisa aqui. Duas equipes medianas do futebol europeu, mas que vêm fazendo boa campanha no futebol tanto da Áustria quanto da Bélgica. Aí. Então fugiria de apostar na vitória seca de uma das duas equipes, certo? Ambas marcam também para esse duelo, é muito válido, e over 1,5 também é muito válido, igual ao jogo anterior, beleza? Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Sturm Graz foram 7 vitórias, os últimos 10 jogos do Clube Brugge foram 4 vitórias, e vamos para o próximo jogo. Copa do Brasil, semifinal, primeiro jogo, Flamengo e Corinthians, jogaço, duas equipes que chegam pressionadas para essa semifinal. Corinthians pelo que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, Flamengo aí, né, com a queda do Tite, mostrando o futebol muito abaixo do que era esperado, mas de treinador novo, Felipe Luiz. Então, jogo bastante duro, jogo bastante pegado, mas eu dou um favoritismo pro Flamengo por ser mandante, mudança de técnico aí, então pode mudar a postura do time. Então eu iria sim na vitória do Flamengo seco aqui, na dupla chance também Flamengo empate é muito válido, e over 1,5 também eu acredito que dê nesse duelo. Os últimos 10 jogos do Flamengo foram 4 vitórias, os últimos 10 jogos do Corinthians foram 5 vitórias. Beleza, galera? Vamos para o próximo jogo.